Se a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que começar do começo. Então, para começar do começo, quem tem direito ao reconhecimento da cidadania italiana? Olá pessoas, eu sou Berecchia Vegato e atualmente eu moro em Padova, na Itália. Eu já começo aqui nesse canal a contar como foi a minha jornada de reconhecimento da cidadania italiana e como eu vim parar aqui e estou aqui até hoje. O conteúdo que vocês vão começar a ver a partir de hoje, ele vai ter uma parte em vídeo, que é isso que você está vendo agora, que vai ser um pouco da minha experiência na obtenção do reconhecimento da cidadania e uma parte em texto lá no blog, que você pode ver o link aqui embaixo, que vai ser um material um pouco mais didático para mostrar um pouquinho do beabá do que você precisa fazer para reconhecer a sua cidadania italiana. Então, já curte o vídeo, já se inscreve no canal, clica no sininho para você receber as notificações, o YouTube saber que você quer saber sobre o meu conteúdo. Deixe um comentário e manda esse vídeo lá para aquele seu amigo que tem um sobrenome italiano e não sabe o que fazer com ele. Então, como eu acabei de falar, aqui a gente vai ter um pouquinho da minha experiência. Então, como que eu descobri que eu tinha direito à cidadania italiana e o que eu tive que fazer para descobrir isso? E a ideia aqui é trazer informações úteis e informações práticas para te ajudar nesse processo também e tentar desmistificar um pouquinho toda a burocracia envolvida nessa questão, nesse processo. É importante eu falar que o que eu estou dando aqui é a minha experiência e cada processo é um processo, cada prática é uma prática. Então o seu processo pode ser muito mais fácil que o meu não foi tão fácil, mas ele também pode ter alguns pontos que sejam mais complicados. Mas aí também não se preocupa, se o seu exemplo não for tratado aqui nessa série de vídeos, você pode entrar em contato comigo que eu te ajudo a pensar na melhor maneira de resolver o seu problema. A minha experiência é fazendo o reconhecimento da cidadania italiana sozinha, na Itália, sem assessoria. Então, se você vai fazer no consulado, se você vai contratar uma assessoria na Itália, vai ser um pouco diferente, mas também é para mostrar que se eu conseguir, você também com certeza consegue. Por uma questão didática, né? A lá professora não consegue. Eu vou dividir esse material em duas partes. Então, primeiro a gente vai falar da parte Brasil e depois a gente vai falar da parte Itália. A parte Brasil, ela vai servir tanto para quem vai fazer na Itália, como para quem vai fazer nos consulados aí do Brasil. E a parte Itália, né? Obviamente, é só para quem vem para a Itália. E aí, respondendo a nossa pergunta inicial, né? Quem tem direito à cidadania italiana? Todo filho de italiano. Aí você já vai virar e vai falar: ah, Berenice, meu pai não é italiano, minha mãe não é italiana. O italiano da minha linha é meu tetro-trissulavô. Só que o seu tetro-trissulavô teve um filho, que teve um filho, que teve um filho, que teve um filho, que chegou até você. Então, se na sua linhagem, em algum momento, na sua árvore genealógica, existiu um italiano e você consegue traçar uma linha única entre você e esse italiano, então você tem direito à cidadania italiana. Tem algumas exceções, não precisa pirar que com o tempo a gente chega nelas. Mas basicamente é isso. E eu já quero tirar logo esse elefante da sala em relação à palavra que a gente tem que usar para falar de cidadania italiana. Não é tirar a cidadania italiana, não é fazer a cidadania italiana, é reconhecer. Nós reconhecemos a nossa cidadania italiana, ou seja, esse direito nasceu com a gente. E a gente só vai documentar esse direito, comprovar que a gente tem uma linhagem até a Itália e reconhecê-la. Tanto é que quando eu pego a minha certidão de nascimento italiana, nela está escrita que eu sou italiana desde 10 de agosto de 1980, que é o ano, né, o dia que eu nasci. E aí vamos para o primeiro conselho. Na prática, o que eu preciso fazer para saber se eu tenho um italiano na minha família? Às vezes o seu sobrenome não é italiano e aí você fala: ah, mas eu não tenho sobrenome italiano, será que eu tenho direito ou não tenho direito? Primeira coisa que você vai fazer é procurar a pessoa mais velha da sua família ou então aquela pessoa que você sabe que sabe mais sobre a origem familiar. E vai fazer uma entrevista daquelas bem intensas, bem profundas, para tentar descobrir onde nessas 4 linhagens que você tem, né, do seu pai, os seus avós e da sua mãe, os seus 2 avós, se em algum desses pontos aparece um italiano por aí.
Um detalhe importante que eu preciso falar com vocês é sobre a linhagem materna. Se na sua linhagem forem só homens, né, for uma linhagem completamente masculina, esquece, você já é italiano, bora pra frente, é só juntar dinheiro, juntar papelada, juntar documento e resolver o seu reconhecimento de cidadania. Então, qual é o problema se você tem uma mulher na sua árvore genealógica? A ideia é que você se preocupe com a data de nascimento do filho ou filha dessa mulher. Porque antes de 1948, as mulheres não transmitiam o direito de cidadania para os seus filhos. A partir de 48, é tudo normal. Então você tem que olhar a criança. Vou dar o meu exemplo para ficar fácil. A minha mãe nasceu em 1939, mas eu nasci em 1980. Ou seja, como eu nasci depois de 48, eu tenho direito à cidadania, tudo normal, ok? De novo, tem o texto no blog que talvez fique um pouco mais fácil, um pouco mais claro de você entender o que está acontecendo, mas se você olhar para sua árvore genealógica e não entender nada, de novo, pode me chamar que eu te ajudo a resolver essa questão. Ah, mas aí na minha linha sucessória tem uma mulher e o filho nasceu antes de 1948, então já perdi minha cidadania, vou cavar um buraco e me enfiar a cabeça. Não precisa disso também. Existem outras maneiras, outras alternativas, como a cidadania por via judicial, que você vai entrar com um processo contra o governo italiano, basicamente isso, para ter direito à sua cidadania, tá? E aí o detalhe é que você vai ter que contratar um advogado na Itália para fazer isso. E não me perguntem contatos, porque ainda não tem. Inclusive, advogados italianos, se quiserem fazer alguma parceria, esse canal está totalmente aberto a parcerias. Então é isso. Se na sua árvore genealógica, né, algum dos seus ancestrais é italiano, muito provavelmente você também tem direito à sua cidadania. Então, começa já a fazer essa pesquisa aí com seus familiares, para você ter certeza do que você precisa fazer e volta no próximo vídeo que a gente vai dar mais um passo à frente. Você gostou desse vídeo, não gostou? Eu te ajudei de alguma maneira, não ajudei? Então manda ele para alguém que vai que eu ajudo mais alguém. Então, beijo e até o próximo.